Você já se pegou esperando o último trem na estação vazia, o vento encanado sussurrando histórias que o dia tenta esconder? Nas entranhas da cidade, onde a luz do sol nunca toca o trilho, circula um boato persistente: o último trem da linha prata. Ele não consta no mapa oficial e os funcionários juram que a linha está morta há décadas. Mas, se você estiver na plataforma errada à 00:07, um trem prateado, sem pichações ou numeração, abrirá as portas em silêncio absoluto. Se você busca respostas que o mundo da superfície não pode dar, entre. O maquinista não cobra passagem, mas o preço para desembarcar é esquecer tudo o que você já amou. A viagem vai começar. A estação da Sé, à 00:07, é um deserto de concreto e silêncio estático. O cheiro de ozônio e ferrugem antiga paira no ar parado, uma herança dos trens que já partiram. As escadas rolantes, paradas como cachoeiras congeladas, levam a plataformas mergulhadas em uma penumbra azulada, onde os únicos passageiros são sombras alongadas projetadas pela luz moribunda. Você está na plataforma 4, a plataforma que os mapas ignoram. A plataforma onde o tempo parece ter sofrido um descarrilamento. O relógio digital da estação está travado, os números vermelhos piscando um eterno 00:07. Uma contagem regressiva para um evento que já aconteceu ou que está prestes a se repetir. O boato sobre o último trem da linha prata diz que ele é feito de um metal que não reflete a luz, mas a absorve, tornando-o uma cicatriz em movimento na escuridão do túnel. Quando ele se aproxima, não há o som rítmico dos trilhos, apenas um deslocamento de ar frio que faz o sangue gelar. As portas se abrem com um suspiro que soa como uma palavra proibida dita em voz baixa. O interior do vagão é de um minimalismo perturbador. Não há mapas da rede, anúncios publicitários ou botões de emergência. As luzes emitem um brilho pálido, quase doentio, que não ilumina os rostos dos outros passageiros, mas os transforma em máscaras de cera. Eles estão sentados em silêncio absoluto, olhando para o nada com olhos que parecem lentes fotográficas antigas, capturando cada detalhe da sua alma sem piscar. O maquinista, cuja cabine é selada e sem janelas, parece guiar o trem não por trilhos de aço, mas por trilhos de memória e arrependimento. O trem parte, e a transição da estação para o túnel é tão suave que você não sente o movimento, apenas o peso do isolamento caindo sobre os seus ombros. As paredes do túnel, visíveis através da janela, não mostram tubulações ou fiações, mas sim uma textura biológica, como se o trem estivesse navegando por dentro de uma gigantesca veia de cimento. Você percebe que os outros passageiros não possuem pertences, nem bolsas, nem mochilas, nem celulares. Eles viajam leves, pois o preço da passagem é a própria bagagem da existência. A velocidade aumenta, mas o som externo desaparece por completo, deixando apenas o som da sua própria respiração ecoando no vagão vazio de sons, mas cheio de presenças invisíveis. Você tenta se levantar, mas o ar parece ter se tornado denso como gelatina, prendendo-o à poltrona de metal frio. A linha prata não leva a bairros periféricos ou ao centro da cidade. Ela leva a um lugar onde o mapa do mundo se desfaz e onde o horizonte é apenas uma linha reta em direção ao esquecimento. O trem não para nas estações. Ele as atravessa como se fossem miragens de concreto, onde figuras fantasmagóricas acenam da plataforma, implorando para embarcar ou para serem libertadas. Você é o único passageiro que ainda possui calor corporal, o único cuja história ainda não foi totalmente processada pelo estômago de aço do trem. O isolamento é total, e a percepção de que você é apenas um dado a ser deletado na próxima estação começa a se cristalizar na sua mente. O trem ganha uma velocidade que desafia a física, mas dentro do vagão, a única coisa que se move é a sombra do cobrador de nomes. Ele surge do fundo do comboio, uma silhueta alta, vestida com um uniforme de gala que parece feito de fumaça e fuligem. Ele não caminha. Ele desliza, parando diante de cada passageiro para recolher o bilhete que ninguém lembra de ter comprado. Quando ele chega à sua frente, o cobrador não estende a mão para um papel, mas para o seu rosto.
Ele toca a sua testa com dedos gélidos que parecem agulhas de gelo, e você sente um fragmento da sua identidade ser arrancado. O nome da sua primeira professora, o cheiro da casa da sua avó, a cor dos olhos de quem você amou. O cobrador guarda esses fragmentos em uma caixa de metal escovado, onde as memórias de milhares de passageiros cintilam como lucíolas moribundas. Você tenta protestar, mas a sua voz soa abafada, como se estivesse sob metros de água. Ao olhar para os outros passageiros, você percebe o horror. Eles não são pessoas, são cascas. Suas faces são lisas, sem narizes ou bocas, apenas superfícies de porcelana que refletem a luz doentia do teto. Eles entregaram tudo ao cobrador e agora são apenas pesos mortos garantindo a estabilidade do trem nos trilhos do esquecimento. O pânico o faz olhar para a janela, esperando ver as luzes da cidade ou os túneis de serviço. Mas o que você encontra é o abismo dos reflexos. As janelas do último trem da linha prata não mostram o exterior. Elas funcionam como telas que exibem versões alternativas da sua vida. Em um vidro, você vê a si mesmo em um funeral que ainda não aconteceu. Em outro, você se observa vivendo uma vida de sucesso que você deixou passar por medo. As janelas estão sussurrando promessas de que, se você tocar o vidro, poderá entrar naquela realidade. Mas o cobrador de nomes solta um riso que soa como vidro quebrando. Aquelas imagens são apenas iscas. Se você tocar o vidro, a sua alma será sugada para dentro da moldura, e você se tornará um fundo estático para a eternidade, enquanto o seu corpo físico apodrece na poltrona do vagão. O trem faz uma curva fechada, e você sente o metal gemer sob a pressão de uma gravidade que não pertence à Terra. As luzes piscam, e por um breve segundo você vê o que está nos trilhos lá fora. Não são dormentes de madeira, mas braços humanos entrelaçados, formando uma estrada de carne que sustenta a marcha do trem prateado. Cada passageiro que desembarca na estação final torna-se parte da infraestrutura da linha. O cobrador de nomes se inclina sobre você, o hálito exalando o cheiro de arquivos mofados e flores de cemitério, e pergunta se você está pronto para entregar o seu sobrenome. Você percebe que quanto mais o trem avança, mais difícil é lembrar por que você entrou naquela estação em primeiro lugar. O magnetismo da linha prata está desmagnetizando a sua alma, apagando os dados do seu coração para que o sistema possa ser reiniciado no vazio. O próximo vagão está vindo, e o som que emana de lá não é o de motores, mas o de 1000 vozes chorando o próprio nome que acabaram de esquecer. O trem inclina-se para uma descida vertiginosa, que parece rasgar a crosta da realidade, e os freios emitem um guincho que não é metálico, mas sim o grito agudo de milhares de almas processadas. Você sente o impacto da desaceleração nos seus órgãos, uma pressão que empurra a sua consciência contra o fundo do crânio. O último trem da linha prata finalmente para, mas não há o som de ar comprimido. As portas apenas se dissolvem como névoa, revelando a estação do silêncio branco. Do lado de fora não há paredes, teto ou trilhos visíveis. Tudo o que existe é uma vastidão de brancura absoluta e ofuscante, um vazio de dados onde a luz não tem origem e as sombras não têm permissão para existir. Os passageiros de porcelana levantam-se em sincronia como bonecos puxados por fios invisíveis e começam a desembarcar, desaparecendo na brancura assim que seus pés tocam a plataforma inexistente. Você é o único que permanece sentado, agarrado ao metal frio da poltrona, sentindo que o seu próprio corpo está perdendo o contorno, tornando-se um borrão de grafite em um papel limpo demais. É então que a porta da cabine do maquinista, que esteve selada por toda a eternidade, range e se abre. O que sai de lá não é um homem nem uma máquina. É uma entidade composta por milhares de relógios de pulso e de bolso, todos marcando horas diferentes, cujos ponteiros giram em velocidades frenéticas. O maquinista do tempo morto não possui rosto, apenas um mostrador de relógio gigante onde deveria estar a face, marcando o exato segundo em que você decidiu entrar naquela estação proibida. Ele não fala, mas o tic-tac constante de seu corpo projeta pensamentos diretamente na sua mente.
Ele revela que a linha prata é o lixo de reciclagem do universo. Tudo o que as pessoas descartam, os dias que desperdiçam e os amores que abandonam, são recolhidos e fundidos para formar o aço desse trem. Você percebe que o trem não está levando você para algum lugar. Ele está transformando você em combustível para que o tempo continue correndo para os outros, lá na superfície. O maquinista estende um braço feito de engrenagens e oferece a você uma lanterna de vidro fosco. Ele diz que se você conseguir caminhar pelo silêncio branco e encontrar a sua própria infância antes que a lanterna se apague, você poderá voltar. Mas ao olhar para a lanterna, você vê que o combustível dentro dela é o seu último suspiro. Cada passo que você dá no vazio consome um pouco mais da sua vida restante. O pânico de ser esquecido é substituído por uma apatia pesada, o desejo de simplesmente se deitar no branco e deixar que os relógios do maquinista parem de girar para você. O ar na estação tem gosto de papel velho e eletricidade estática. Você vê os outros passageiros serem despachados. Eles se tornam pontos pretos minúsculos no horizonte branco, como pixels mortos em uma tela de computador, até serem completamente deletados da simulação. O maquinista aponta para o relógio em seu peito. Faltam 3 segundos para a partida final. Se você não descer agora, você se tornará parte da estrutura metálica do vagão, um rebite de carne e osso, condenado a sustentar o peso de quem virá depois de você. O último trem da linha prata começa a vibrar, preparando-se para a viagem de volta. Mas uma viagem que só acontece no vácuo. Você sente que o seu nome, aquele fragmento que o cobrador não conseguiu levar, está começando a evaporar da sua língua. A escolha é absoluta. O esquecimento total no branco ou a servidão eterna no metal. O maquinista do tempo morto faz um sinal com sua mão de engrenagens e o último trem da linha prata emite um estalo de vácuo, preparando-se para o salto do trilho. Você percebe que a estação do silêncio branco não é o destino final, mas o descarte. Quem não desembarca ali é levado para a fundição do nunca, o lugar onde a matéria dos sonhos não realizados é derretida para fabricar os trilhos da próxima noite. No último segundo, antes que as portas de névoa se fechem para sempre, você decide pular. O impacto com a plataforma branca não produz som, mas a sensação de atravessar uma película de gelo fino. Você cai em um vazio que não tem em cima ou embaixo, onde a luz do trem prateado vai se tornando um ponto minúsculo e distante, uma estrela de metal morrendo no horizonte da sua consciência. O maquinista observa da janela da cabine, e o mostrador do seu rosto gira freneticamente para trás, rebobinando os segundos da sua vida que você entregou como pedágio. Você está flutuando no que os relatos chamam de entry frames, o espaço morto entre um segundo e outro, onde o tempo não tem permissão para entrar. O ar tem gosto de eletricidade estática e as suas memórias começam a flutuar ao seu redor como fotografias queimadas. Você vê o rosto da sua mãe, o seu primeiro cachorro, a chave da sua primeira casa. Todos esses fragmentos estão se tornando transparentes, perdendo a cor e a substância sob o efeito da radiação do silêncio branco. Para voltar, você precisa correr na direção oposta ao trem, seguindo o rastro de fuligem que ele deixou no vácuo. Cada passo dói como se agulhas de vidro estivessem perfurando a sola dos seus pés, pois você está caminhando sobre os restos triturados de outras pessoas que tentaram fugir e falharam. A lanterna de vidro fosco em sua mão brilha com uma luz fraca e trêmula. O seu último suspiro está se esgotando. Você vê o túnel da estação da Sé ao longe, um buraco negro e acolhedor no meio da brancura, mas a distância parece aumentar a cada esforço. O cobrador de nomes surge das sombras do vazio, esticando seus dedos de fumaça para capturar o que restou do seu sobrenome. Ele sussurra que a superfície é uma mentira e que o conforto do metal é o único destino real. Você ignora o chamado, foca no 0007, que ainda brilha na sua mente, e se lança no túnel com o que resta de sua massa física. O mundo explode em um ruído de estática ensurdecedora. Subitamente, o cheiro de ferrugem e ozônio é substituído pelo cheiro de asfalto úmido e poluição urbana. Você sente o chão de concreto duro sob o seu corpo.
Você está deitado na plataforma 4 da Estação da Sé. O relógio digital acima de você finalmente muda, 00:08. O silêncio da meia-noite é quebrado pelo som distante de um ventilador de teto e pelo gotejar de um cano estourado. Você se levanta com as pernas trêmulas e olha para os trilhos. Não há trem prateado, não há maquinista. Mas ao olhar para as suas mãos, você percebe que as suas digitais desapareceram, substituídas por uma superfície lisa e polida de metal frio. No seu bolso, você encontra um bilhete de papel cinzento, sem data e sem destino, com uma única frase escrita em letras de fumaça: "O próximo é por conta da casa." Você sobe as escadas rolantes paradas e sai para a rua, mas a cidade parece diferente. As luzes dos postes são pálidas demais e as pessoas que passam por você não têm brilho nos olhos. Você percebe o horror final. Você não voltou para o mundo real. O último trem da linha prata não leva as pessoas para longe. Ele traz o vazio para dentro delas. Você agora é um passageiro infiltrado na realidade. Uma casca de porcelana que caminha entre os vivos, esperando o momento em que o relógio marcará 00:07 novamente, para que você possa, enfim, assumir o seu lugar nos trilhos de carne. Se você sentiu o frio do metal e não quer que a sua identidade seja processada pelo maquinista do tempo morto, você precisa garantir que o seu sinal de vida seja detectado pelo sistema de segurança. O trem prateado só captura aqueles que se tornam invisíveis para a própria história. Inscreva-se no canal agora para ancorar o seu nome nos servidores centrais e evitar que ele seja guardado na caixa do cobrador. Deixe o seu like para aumentar a sua densidade de dados e comente abaixo. Você já sentiu em uma estação vazia ou em uma rua deserta que o mundo ao seu redor era apenas um cenário prestes a ser desmontado? O seu relato é o que mantém os trilhos da nossa realidade firmes. Não perca a próxima estação. O tempo está correndo.